Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe conceder. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Amém? Na verdade, não se trata desse texto só, mas de muitos outros que eu vou dar aqui, porque é um tema que o Senhor me pediu para tratar aqui, que se dirige no que diz respeito à aceitação. Aceitar, obedecer, nas Escrituras Sagradas não é natural, como também não é servil. Tá? Mas muita coisa que envolve aceitação, pastor, eu vou explicar aqui para os amados. E vou começar, obviamente, iniciar essa realidade de entender e compreender, né? Não só a questão do que Jesus espera da nossa obediência, né? Ou seja, a forma como Deus espera que todos aqui obedeçam a sua palavra, a sua vontade, como isso também. A realidade daqueles que se sentiram confrontados pela pregação do nosso Senhor, e como todos leram aqui, reagiram dessa maneira, né? Com incredulidade, reagiram dispensando e negligenciando e negando a fé, seja como for. Eu entendo, e já falei para os irmãos aqui, que o Evangelho é uma narração histórica do que nosso Senhor foi em essência e plenitude, que mostra e aponta para um detalhe importante, né? Os grupos que foram, obviamente, atingidos por ele na revelação. E essa reação popular, esse comportamento popular no cenário da encarnação dele é um indicador para nós do que poderemos ser nós na experiência. Eu entendo que cada figura ali retrata um momento meu e teu da nossa experiência, que pode ser positivo uma hora, como também pode ser negativo, porque a gente pode estar reagindo, se comportando de uma forma não correspondente, como alguns lá foram, mas a maioria não foi. Então, eu entendo que cada figura ali, ela testemunha e trata de maneira específica, particular e pessoal, cada um de nós aqui. Tá? Então, ou seja, o evangelho que Jesus comunicou não foi só pela sua autoridade e pela sua boca, mas também isso, pela experiência e pelo comportamento das pessoas, mediante aquilo que ele manifestava. Porque, de repente, pode ser que você, me ouvindo aqui, acredite que até agora o que você forneceu, a nível de testemunho, de posicionamento, tenha sido convincente, suficiente. E pode ser que não. Pode ser que você está encaixado lá em uma daquelas figuras que o Senhor jamais faria questão que você tivesse aqui hoje, na igreja dele. Exatamente por essas realidades que as pessoas carregam dentro de si. Guardam dentro de si, mas não querem manifestar. Mas ele sabe. Mas ele conhece, ele faz a leitura, né? Mas eu queria começar por esse detalhe, porque quando a gente fala da obediência e da aceitação da fé, é praticamente quase impossível a gente tratar esse assunto fora da autoridade de Deus e da sua revelação. Então, um detalhe importante nesse texto que o pastor li, como outros que eu vou apresentar aos irmãos, como João 8, versos 28 ao 29, nós vamos ler aqui, que quando nós nos direcionamos, né, a entender e compreender mais o chamado desse Deus para a humanidade, a forma como Deus se revela, ela é uma ciência, e a forma como Ele espera a resposta de nós é decreto. Quando Deus ele é Ele mesmo, Ele é uma ciência. Mas quando Ele espera obediência e sujeição de nós, Ele é um decreto, Ele é uma autoridade. Aquilo se estende para nós, e Ele aguarda que a partir do momento em que houve essa notificação de conhecimento para aquela pessoa, ela reaja, ela se posicione em sujeição, porque Ele está ali como autoridade. E é um detalhe muito importante no que o pastor vou falar aqui, porque eu sempre cito isso aqui de púlpito, que quando Deus é Ele mesmo,
existe uma objetividade. E qual é a objetividade dele? Ser conhecido? Ser aceito? Não. Ser contemplado. Ele não quer ser aceito? Ele não quer ser correspondido? Talvez seja forte o que eu vou te dizer aqui. Ele não faz questão, não é a sua prioridade. Que a tua reação seja positiva. O princípio aqui, dele ser palavra e vontade na revelação, é ser contemplado, é ser ele mesmo, é a regra básica de tudo que esse livro comunica para você. Ele te pediu opinião? Quando ele foi formar o homem? Ele consultou todo mundo aqui para perguntar aqui como que vocês queriam que ele fizesse tudo isso? Você entende? Ele fez como ele quis. Ou seja, tudo que ele fez demonstra o quê? Como Jesus na cruz, como o Senhor na encarnação. Ele é o que é. Então vamos ler o texto. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando a gente fala da objetividade de Deus, que o eu sou aí é uma prerrogativa, tá? Quando a gente fala da objetividade de Deus, nós falamos de um propósito, é providência na teologia. A palavra-chave. É ali ele é a providência. E providência do quê? De tudo aquilo que, na verdade, o identifica. Então, quando Deus procura ser ele mesmo, ele independe desses fatores que estão fora dele. Ele não depende disso, como nós. Ele não depende. Qual a objetividade dele? Ser ele mesmo na revelação. E não ter nenhum tipo de compromisso com nada que esteja fora dele mesmo. E quando isso acontecer, na criação foi assim, na redenção também, ele vai querer ser contemplado. Mas sem essa preocupação de resultados. Por exemplo, tanto na criação como ali na encarnação de Cristo, vontade, verdade e justiça para ele saem diretamente dele. Não são conceitos. Eu já falei isso para os irmãos. A ciência está na objetividade. Qual era a ciência que estava na encarnação de Jesus? Tudo que ele falava saía dele mesmo. E como ele disse, foi diretamente ordenado pelo Pai. Ele não consultou, ou estudou, ou ouviu de homem nenhum. O conteúdo ali é puramente original. Não é plágio, não é cópia. Pastor, tem que comprovar isso? Lógico que tem. Isso é uma objetividade. Lembra? Sai dele e é introduzido por ele. Evangelho é isso. Sai dele e é ele quem introduz, é ele quem opera. E sem precisar da ajuda de homens. É um outro ponto do eu sou. Do que o pastor ainda não falei, é isso aqui. Ali, esse realismo, essa realidade é um padrão. Ele quer ser ele mesmo e uma realidade, um fato. Então, quando ele foi ele mesmo, na história, ele foi absoluto. Ele foi perfeito. Ele foi imutável. Por quê? Porque também nele não existe variações. Como disse Jesus lá, né? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não pode haver variações no que diz respeito ao que ele revelou de si mesmo. Então, tudo que falamos sobre Deus só é possível se ele se manifestar. A regra aqui é essa. Começa na objetividade. Não começa em mim e em você. Começa na ciência. Não na opinião. E eu sei que vocês relutam com isso, tá? Eu sei que você acaba lá voltando para aquela sujeira. Para aquela imundícia de achar que a tua opinião vale alguma coisa na fé. Não vale. Não vale. Como aqui, obediência, aceitação, não tem valor, não tem sentido nenhum, se não for ele mesmo antes.
Vai falar de obediência e sujeição, por quê? Agora, se você nem sabe quem é ele, amigo. Você não sabe nem quem é ele. Você não tem noção. Obedecer para quem, então? Obediência e aceitação você pode direcionar para o que você quiser. Por isso existe uma indústria para a religião. Para formalizar Deus, entendeu? Para gerar, criar. É uma espécie de retalho. Eles foram juntando aqui, ajuntando ali, ajuntando lá, e criaram aquilo lá. Aquela imagem. Aquele ser que ninguém pode provar a existência dele, existência própria, mas todo mundo se dobra, se sujeita, adora como se fosse um Deus. Que é o que estava em Atenas quando Paulo entrou lá para evangelizar. Vocês têm um parque aqui, de diversão de um monte de Deus aqui organizado, mas tem um lá no meio lá que vocês não conseguem dar um nome para ele. Porque eles não podem dar um nome. Porque ele tem autoridade própria. E a filosofia rejeita isso. Uma autoridade acima da razão, você entendeu? E Paulo foi confrontar lá. O mesmo problema que está aqui. Então quer dizer, eu só posso falar dele na medida em que ele se revela. Eu só posso falar dele com base naquilo que eu tenho condições de contemplação. Se eu não tenho condições de contemplação, eu digo, alguma coisa que saia dele e seja dele, original, eu não tenho permissão e direito para falar. Teologia é isso. Teologia não é uma iluminação da razão. É um advento divino. Particular, pessoal, por isso uma identidade. E eu venho dizendo para os irmãos, olha irmãos, daí quando a gente pega essa ciência e coloca ali na encarnação do Filho de Deus, e a gente chama isso de evangelho, a ciência segue para lá. Evangelho não é um estilo de vida, evangelho não é uma moda, evangelho não é isso que está aí fora agora, isso que está aí fora é esquema, é política. Evangelho não é isso. Evangelho não disputa com religião, com pluralidade religiosa, porque ele é extremamente original, autêntico, por isso absoluto, porque não existe retalhos, não existe costuras, não existe emendas. Deus ele é a mesma coisa sempre, você está me ouvindo? Não existe costura e emenda naquilo que Deus comunicou de si mesmo dentro da história dos homens. Isso é fato. Ali no Evangelho do Senhor, isso está em nível mais alto ainda. Texto de João, capítulo 1, verso 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Entendeu? A objetividade de Deus ali na encarnação do Filho é uma identidade. E esta identidade que Deus ali manifesta pelo Filho, ela traz o aspecto de ser absoluta, plena, perfeita, como também irrevogável. Você viu Jesus ele discutir com alguém o que ele precisava falar antes? Você viu ele entrar dentro de um grupo ali e perguntar para todo mundo qual seria o texto, o currículo, o script do que ele tinha que discursar e falar, como o político faz? Você não viu! Bom, se Deus não consultou o homem para descer aqui e falar, você vai fazer isso? Quando o assunto é fé, o entendimento qual é? A raiz da nossa consulta é a ciência de Deus, não é a opinião. Porque se ele não tem preocupação nenhuma com opinião, essa igreja aqui vai ter? Não vai ter. Mas você quer insistir, vou fazer o quê? Estou falando de maneira indireta. Porque você quer ser um ignorante. Como muitos lá fora, que até então são funcionais na área que atuam. Principalmente na teologia, que falam, pregam, o que na verdade eles nem entendem. Eles decoraram aquilo para falar, mas no fundo eles não entendem, se é que eles creem. Alguns aí falam coisas que eles não conseguem provar. E acabam sendo acatadas por aqueles que estão lá como verdades, e verdades que obviamente não estão alinhadas ao que eu estou dizendo aqui. Então o evangelho para nós é um advento divino.
Eu sempre falo para os irmãos, a fé ali é uma matéria, é a humanidade da encarnação do Filho de Deus. Ou seja, quando Deus se prontificou em se autorrevelar pelo Filho, Ele transformou o Filho uma identidade dele. Porque até Paulo fala de uma convergência em Cristo, de uma centralidade em Jesus. Por quê? Porque aquilo que aconteceu nele não pode ser equiparado ou igualado a alguma coisa natural comum que aconteceu dentro da história. Não é. Não chegam nem aos pés os fenômenos. Porque o que está nele é ímpar. Não se compara. E detalhe, não pode ser modificado, não pode ser alterado. Porque ele não permitiu.